Vamos ver Seth Dillon colocando Dave Smith contra a parede. Eles discutem a recente entrevista de Tucker Carlson com Nick Fuentes. Vamos analisar. As pessoas querem ouvi-los. Deve haver algum limite sobre quem merece ter uma plataforma? Bem, acho que essa é uma decisão pessoal. Cada um escolhe com quem quer conversar. Eu acredito na liberdade de associação. Mas, olhando os números, não sei se isso faz sentido. Não foi o Nick Fuentes dando espaço ao Tucker. E digo isso com carinho. Gosto do Tucker. Ele é um bom amigo meu. Mas o que torna essa situação especialmente absurda é justamente o caso do Nick Fuentes. Concordo com você. Já conversei com todo tipo de gente, inclusive comunistas e socialistas, no meu programa, e curiosamente isso nunca parece ser um problema. O que é estranho porque, veja bem, você pode argumentar que o comunismo é a pior ideologia da história, responsável por cerca de 100 milhões de mortes no século XX. Ainda hoje oprime pessoas em Cuba e na Coreia do Norte, e em certa medida na Venezuela também. Mas, enfim, no caso do Nick Fuentes, o mais irônico é que já tentaram censurá-lo antes. E quando digo nós, não falo de mim. Eu nunca apoiei isso, inclusive já o entrevistei no meu podcast há um tempo. E o fato é que ele continua gigante, é inegável, o cara é enorme. Então, nesse ponto, você está basicamente dizendo que prefere ignorar o assunto. Olha, existem muitas ideias ruins por aí. Mas eu sempre prefiro sentar e conversar. É melhor do que tentar silenciar ou censurar as pessoas. E veja, Nick Fuentes foi uma das pessoas mais censuradas do país. E ainda assim, está mais popular do que nunca. Claramente, essa estratégia não funcionou. E agora estamos tendo conversas. Sim. Seth, você mencionou o caso do Charlie Kirk. Eu queria te perguntar sobre isso. O que você acha das declarações da Candace Owens sobre o assassinato do Charlie Kirk? Muita gente diz que ela está espalhando teorias da conspiração bem insanas, ligando Israel ao assassinato e tudo mais. E sei que você acabou sendo envolvido nisso também. Como você reage ao que a Candace faz? Ela tem muito alcance e amplifica essas ideias para um público enorme. Acho isso tão desprezível quanto você achava o que o Alex Jones fazia, e pelos mesmos motivos. Há pessoas que eram amigas próximas, familiares e colegas do Charlie Kirk que o amavam profundamente. Eles estão enlutados e sofrendo pela perda do amigo querido. E ainda assim, o foco das suspeitas recai sobre essas pessoas, com acusações de suposto envolvimento em um encobrimento. É preciso ter muito cuidado antes de fazer acusações ou lançar insinuações desse tipo, especialmente sem provas. Você aponta algumas coisas e deixa o público conectar os pontos sozinho. É preciso ter evidências concretas para suspeitar, não apenas seguir um sentimento ou intuição. A gente não pode basear tudo no que acha que sabe. Isso não basta. Não se pode ir atrás de sensações, sonhos ou achismos e, a partir disso, vilanizar pessoas que só amavam o Charlie. Algumas dessas pessoas eu conheço bem, e ver elas difamadas assim é doloroso. Por exemplo, o Frank Turek esteve ao lado do Charlie, envolveu-se em várias situações e agora está sendo alvo das acusações da Candace. Dizem que ele teria se posto entre a bala e o Charlie, amava o Charlie como a um filho. E então, a dor só aumenta com tudo isso. Mas voltando rapidinho àquela questão sobre o Fuentes no programa do Tucker, eu concordo com o Dave. Talvez te surpreenda, mas concordo com o Dave em muitos pontos, inclusive que o Tucker tem todo o direito de entrevistar quem ele quiser. Também concordo que quando se tenta censurar ou sufocar vozes, muitas vezes o resultado é tornar essas vozes ainda mais barulhentas. Olha o que aconteceu com o Babylon Bee. Tentaram nos calar, e hoje estamos mais populares do que nunca. Temos mais seguidores justamente por causa dessas tentativas de censura. O efeito foi justamente o oposto. Traga as ideias ruins à luz do dia, enfrente-as, confronte-as. E aí entra minha crítica à entrevista com o Nick Fuentes. Faltou confronto real. O Nick já proferiu coisas terríveis, e isso não é novidade. Ele já disse coisas do tipo, quando estivermos no poder, todos esses ateus, esses hereges e esses judeus pérfidos merecem a pena de morte, que devem ser executados. Ele já glorificou o Hitler, dizendo que o considera muito legal, e foi enfático nisso. Na conversa com o Tucker, ele expressou admiração por Stalin, responsável por milhões de mortes. E então, sabe, simplesmente ignorar tudo isso, passar por cima sem questionar nem confrontar. O Tucker sempre foi ótimo quando entrevistava democratas, esquerdistas e liberais com quem discordava. Ele zombava, ridicularizava e desarmava completamente as ideias deles. Muitos pararam de voltar ao programa por vergonha. Ele os fazia parecer tolos. Eu adoraria ver o Tucker fazer o mesmo com ideias ruins da direita. Por que ele não faz isso?
A única conclusão razoável por não desafiar o Nick de forma mais firme é que, no fundo, ele concorda com ele. Certo, certo. Quero dizer, é algo bem... Eu mesmo já tive confrontos intensos com o Tucker. Normalmente ele parte para cima de você com tudo. O que chamou a atenção nessa entrevista com o Fuentes foi o tom completamente diferente que ele teve com ele. Como você disse, Seth, isso pode parecer um tipo de concordância tácita com o Fuentes. Se você não enfrenta nem desafia o que ele diz no momento, passa essa impressão. Sim, e o que o Nick está tentando fazer agora é se tornar mais mainstream. Em outras palavras, ele quer ser mais popular. Ele está tentando se moderar, se diferenciar dos extremistas da própria direita, com a ajuda do Tucker. E por quê? Se a ideia é só fazer perguntas, então aqui vai a minha. Por que o Tucker tenta popularizar o Nick Fuentes? Em vez de dizer, olha, você tem ideias radicais e perigosas que não cabem no movimento conservador. Você defende uma ideologia coletivista, racista e cheia de preconceitos? Você já disse coisas horríveis, mas não quero você associado ao meu movimento. Por que o Tucker não faz isso com alguém como o Nick Fuentes? Certo, esse é um ótimo ponto. Duas coisas acontecem aqui, certo? Ninguém que leva a sério esse debate sobre cancelamento está dizendo o contrário. Ninguém diz que o Tucker não deveria, ou que ele não tem o direito de entrevistar alguém como o Nick Fuentes. Mas há duas coisas que quem conduz entrevistas desse tipo precisa considerar. Primeiro, com quem vale a pena conversar, e segundo, qual é o propósito dessa conversa. A popularidade de alguém já pode ser motivo suficiente para entrevistá-lo. Essas pessoas claramente tocam em um ponto sensível de um público específico. E se você está no mundo político, isso por si só já é um motivo válido. Mas aí vem a segunda questão. Qual é o propósito? Mostrar as ideias deles? O objetivo é amplificar o que eles dizem? Ou é debater e refutar? E claramente o Tucker Carlson tem a capacidade de debater com o Nick Fuentes e de refutar várias bobagens que ele já falou, tanto no passado quanto nessa entrevista. Mas ele não fez isso. O que leva muita gente a crer, com razão, que o Tucker acabou se revelando alguém comprometido ou conivente. E esse é justamente o ponto que o Seth Dillon levantou. E é um ponto excelente, com o qual a maioria das pessoas razoáveis concordaria. Por enquanto é isso. Meu nome é Matan Pazano, sou investidor de risco focado em startups de software em estágio inicial. Se você está criando algo incrível e quer apresentar, meus contatos estão aí embaixo. Tenho um canal no YouTube e apresento o The Profit or Pivot Podcast, onde entrevisto inovadores e empreendedores desse ecossistema. Minhas informações estão na descrição. Obrigado por assistir.